Oi! No vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês da minha experiência como escritora. Bom, eu sempre fui uma criança bem criativa. Eu tenho essa mania de querer me colocar em todas as histórias. Eu tenho minha própria versão de Harry Potter, de Senhor dos Anéis, de Pokémon. Eu me coloquei até no Power Ranger. Tudo na minha cabeça. Aí, conforme os anos foram passando, eu ficava às vezes insatisfeita com o final que a história levou. E eu chegava a mudar completamente o final dentro da minha cabeça só porque eu não concordava com o que tinha acontecido. Foi quando eu comecei a criar minha própria história. Meus próprios personagens, colocar tudo do jeito que eu queria que fosse. Eu pensava todo dia, toda hora nessa história. Quando eu ouvia música, quando eu tava no meio da aula. Qualquer lugar era lugar de pensar na minha história. E eu cheguei num ponto em que minha cabeça tava abarrotada de ideias. E eu tinha tanta coisa aqui na minha cabeça que eu sentia a necessidade de colocar em algum lugar, de extravasar aquilo. Foi quando eu decidi começar a escrever. Eu tinha 13 anos e eu usava o notebook da minha mãe, porque meu computador, ele tava quebrado na época. Ele ficou um ano quebrado, meu computador. E foi esse ano que eu escrevi esse livro. Todo dia à tarde eu chegava da escola, pegava o notebook da minha mãe, fazia um chá e ficava a tarde inteira escrevendo. E era uma história bem infantilzinha, era uma mistura de Sailor Moon com Power Rangers, sei lá mais o que. Era um estilo bem anime. A história se chama As Guardiãs, e é uma série de 5 livros, é escrito em terceira pessoa, e na época eu achava que eu tava arrasando, que assim que eu terminasse, eu ia já publicar ele, que ele ia ser ótimo. Hoje em dia eu leio e dou graças a Deus que eu nunca tentei publicar ele, porque tá muito mal escrito. É um clichê atrás do outro. A história em si, eu gosto muito. Eu acho ela muito boa. Eu consegui fazer uns plot twist muito bom. Mas a escrita era uma garota de 13 anos que nunca tinha escrito nada na vida, né? Eu tenho muito carinho por essa história. Foi a minha porta de entrada. Eu ficava a tarde inteira escrevendo e eu gostava. Não era um trabalho desgastante. Era um tipo de cansaço bom. Eu me sentia mais leve, eu via que eu tava produzindo um negócio que importava pra mim. Eu terminei de escrever esse livro, eu já tava com 14 anos. Eu demorei um ano mais ou menos pra escrever ele. Porque eu tinha uma rotina muito idiota de escrita. Porque eu escrevia um capítulo, revisava, escrevia o segundo capítulo. Aí eu revisava o primeiro e o segundo capítulo e escrevia o terceiro. Aí eu revisava e uma história que era infantil acabou demorando muito porque eu ficava revisando. E mesmo assim tava horrível. Imagina se eu não tivesse revisado. Às vezes eu pego pra ler só pra dar umas risadas e também ver quanto que eu melhorei. E isso é bom, porque a tendência é essa, a gente ir melhorando. Eu continuei escrevendo outras coisas, eu não continuei a série, porque eu acho que eu mudei muito naquela época. Eu passei por umas coisas, aí eu mudei drasticamente a minha linha de escrita. Eu comecei a escrever sobre caça-demônios, sobre zumbis, fiquei mais gótica. E eu lembro que eu dava meus capítulos pra minha professora de redação ler. Ela adorava, ela me deu um super apoio, ela me incentivou muito. E na época mais ou menos do terceiro colegial, quando eu tinha que decidir que faculdade que eu ia fazer, foi quando eu percebi que eu não gostava de nenhuma outra coisa. Eu queria escrever. Todo mundo que já conversou comigo sobre meus livros sabe que meus olhos brilham quando eu falo da minha história. É um amor diferente. É uma coisa que a gente sente que é isso que eu tenho que fazer pelo resto da minha vida.
Então eu fiz uma faculdade, porque a gente tem que ter essa consciência de que às vezes a gente não vai conseguir viver da nossa escrita. É muito difícil você conseguir viver dela. Então é preciso ter um plano B, porque eu preciso pagar minhas contas. O problema da faculdade foi que eu gastava muito tempo com ela e acabou me tirando o foco da minha escrita. Eu parei por um tempão de escrever, então aquilo que era para ser um plano B, um meio de me sustentar, começou a tirar o foco do que era o meu principal. Eu me formei e eu não voltei a escrever. Eu perdi aquele hábito de escrita. Eu tentava escrever alguma coisa, eu tentava escrever uma história, aí eu escrevia 1, 2 capítulos e eu tinha uma ideia de uma outra e eu empolgava com essa outra, eu queria fazer essa outra e deixava a primeira de lado. E eu nunca conseguia terminar nada. Em 2015, eu decidi, eu vou publicar alguma coisa. Eu vou dar a cara a tapa, eu vou ouvir 1 milhão de não se precisar, mas eu vou terminar um livro e eu vou tentar publicar, nem que seja por conta ou por macumba. Eu vou tentar publicar um livro. Meu livro chama Esquadrão X. Eu comecei a escrever ele em julho de 2015 e eu consegui terminar na metade de janeiro. Tem gente que me pede para eu falar sobre esse livro que eu escrevi, que ele está sendo registrado na Biblioteca Nacional. E é justamente por isso que eu ainda não falei dele no canal, porque eu queria ter aquele comprovantinho, falar, filha, tá registrado, tudo certo, é seu. Aí eu me sentiria mais segura de falar mais abertamente sobre ele. Então, gente, é isso. Esse foi um vídeo mais informal. Se você gostou do vídeo, clique no botão gostei, se inscreva no canal para acompanhar meu trabalho e eu vejo vocês semana que vem. Até lá!